Paz seja convosco. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Deus segurou a chuva até você chegar hoje, hein? Glória a Deus. Eu gosto de pregar dia assim, porque só vem crente para a igreja. Quando chove, só vem crente. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão com a expectativa aí para viver o melhor ano da sua vida? Glória a Deus. 2025, o melhor ano da nossa vida. Eu ia começar hoje uma série de mensagens sobre perseverança, mas nós vamos começar na quinta-feira. E antes dessa série, eu quero pregar uma mensagem para você aqui. Acho que eu preguei essa mensagem há uns 2 anos, ou 3 anos atrás. Estávamos lá no outro prédio ainda. Sobre organização. João capítulo 6, versículo 1. Você que vai anotar aí, ó, já prepara na mão papel e a caneta. Se for anotar no celular, já repreende esse Exu Android da sua vida aí. Não vai escapar para o WhatsApp não, hein? Só escreve o que Deus vai falar aqui hoje, porque vai ser muito forte o que Deus vai entregar aqui, amém? Glória a Deus. Não deixa nada nem ninguém tomar tua atenção a partir de agora. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 6, versículo 1. Eu sei que é uma reverência a palavra do Senhor ficar de pé, mas se você ficou de pé até agora, abre o seu coração. Quero que você entenda o que Deus vai falar, que é o mais importante. Olha só. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E uma grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais e as maravilhas que ele operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e se sentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha ter com ele, perguntou a um dos seus discípulos, Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas Jesus perguntou isso para testar Felipe, pois ele bem sabia o que ia fazer. E respondeu Felipe: 200 dinheiros ou 200 denários de pão não bastariam, não seria o suficiente para que cada um receba um pouco e coma. Ao ouvir a conversa, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui, mestre, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: organize o povo e faça eles se sentarem. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se ali, pois os homens em número de quase 5.000, fora mulheres e crianças. Versículo 11. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, o partiu pelos que estavam reclinados, e de igual modo assim fez com os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolham agora os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram então e encheram 12 cestos de pedaços de apenas 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operou, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Diga amém. Dá um glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, que essa noite o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender com clareza, Pai, o que está faltando da nossa parte, para que nós possamos experimentar um grande milagre de providência, de multiplicação, numa determinada área que nós precisamos, Pai. Fala conosco hoje, Pai. Me usa com graça e misericórdia para falar com o teu povo. Eles vieram aqui, Pai, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, e eles estão começando a semana na tua presença, buscando uma direção do Senhor, Pai. Então fala com o teu povo agora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá? Glória a Deus. Existem alguns fundamentos da maneira de Deus agir na nossa vida. Deus, ele sempre vai exigir algumas coisas de nós antes dele agir na nossa vida. Deus, ele está sempre pronto a atender a necessidade.
do seu povo. Quem é povo de Deus aí, diga amém. Deus está sempre pronto a atender a necessidade do povo dele. Nós é que às vezes não estamos preparados para receber a ajuda de Deus. E é para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Porque Ele quer preparar algo, Ele quer preparar você para algo muito grande, um milagre de multiplicação numa área da sua vida. Amém? Veja só a maneira como Deus age na nossa vida aqui. Deus age sempre, se você prestou atenção no texto, Deus age sempre com provisão na nossa vida. Ele entra com a provisão quando há necessidade. Mas antes da provisão, Ele exige de nós, primeiro, a organização. O milagre ia acontecer, mas Ele primeiro fala: organiza o povo. Organiza o povo. Em outro evangelho diz que Ele fala: separem ele entre os grupos de 50 e de 100 e organiza esse povo. Então Deus age com provisão, mas primeiro Ele exige a organização, a preparação. E por último, depois que você se organiza, Deus entra com a multiplicação, com o milagre da provisão. E por último, Ele vai também exigir, ordenar a administração da bênção. Diga glória a Deus. Você viu que Ele fez o milagre, o povo se organizou, Ele entrou com a provisão. Aí Ele falou: agora recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Deus não desperdiça milagre, igreja. Sabe qual que é o tempo que Deus vai levar para fazer um grande milagre de multiplicação numa área da sua vida, que você tanto quer e quanto tanto busca? O mesmo tempo que você levar para se organizar, o mesmo tempo que você levar para se preparar. O texto diz que Jesus vê uma multidão seguindo Ele, e Ele sabia que aquelas pessoas estavam com fome. Então Ele vai até um discípulo dele chamado Felipe, e Ele faz uma pergunta para o discípulo Felipe. Versículo 5, olha só a pergunta que Ele faz: onde compraremos pão? Onde compraremos pão para esses comerem? Aí o versículo 6: mas Jesus disse isso para testar Felipe, porque ele bem sabia o que ia fazer. E aqui eu começo a pregar para você, igreja de Cristo. Jesus, muitas vezes Ele nos testa. Jesus, muitas vezes Ele nos testa. E nos testa, sabe para quê? Com um único objetivo: para ver como nós vamos agir diante de uma situação, para ver como nós vamos nos comportar diante de uma circunstância. Porque afinal, Jesus já sabe o que vai acontecer no final. Aqui está dizendo, Ele estava testando Filipe, porque Ele já sabia o que ele ia fazer. E Filipe, ele não passou no teste não, viu? Filipe não passou no teste. Ele não passou, por quê? Porque ele não tinha visão espiritual. Abre os seus olhos espirituais, entenda o que Deus está falando aqui hoje. Filipe não passou no teste porque ele não teve visão espiritual. Veja o que ele respondeu para Jesus no versículo 7. Respondeu Filipe: 200 reais, 200 dinheiros, 200 denários de pão não lhe bastam, Senhor. Não é o suficiente ainda para que todo mundo receba um pouco e coma. Filipe não teve um olhar espiritual, porque apesar de Filipe já estar andando com Jesus aqui há aproximadamente 3 anos, ele não sabia do que Jesus era capaz de fazer. Ele não sabia do poder que Jesus tinha. Da mesma forma, talvez não seja o teu caso, tem muitas pessoas, tem muita gente que anda com Jesus há anos, mas não conhece o poder que Ele tem, não sabe do que Jesus é capaz de fazer. Olha o versículo 8: mas disse um dos seus discípulos, André, que estava do lado, escutou Jesus conversando com ele. André já entra na conversa, ó. Mas disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Versículo 9: está aqui, Senhor. Já entendi o que ele quer fazer. Ele tinha uma visão espiritual. André tinha visão espiritual. Ele fala: está aqui, Senhor, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Perceba que André já tinha um olhar mais espiritual aqui. Ele sabia do que Jesus era capaz de fazer. Você sabe do que Jesus é capaz de fazer na sua vida? Você sabe? Só de escutar Jesus testando Filipe aqui, André já pensou: o mestre vai agir, aleluia.
O mestre vai fazer alguma coisa, porque ele não pergunta nada à toa. Aleluia, Jesus. E na verdade, se você prestou atenção no versículo aqui, você vai ver que no momento que Jesus testa Filipe, no momento que ele pergunta para Filipe, ele faz a pergunta, ele já estava agindo. Amém? Porque o texto diz que ele estava já testando, ele já estava agindo. Ele estava testando Filipe e ele já sabia o que ia acontecer. Diga glória a Deus. Então perceba que o agir de Jesus aqui começou bem antes da multiplicação. O agir de Jesus, vou ser mais claro com você, o agir de Jesus começou muito antes do milagre, da multiplicação acontecer. Jesus estava apenas procurando, sabe o que? Uma semente. Jesus estava procurando uma semente, alguém que estivesse ali no meio daquele povo preparado. Será que tem alguém preparado aqui hoje para receber o que Jesus vai liberar? Aleluia! E olha só, porque sempre que Jesus decide fazer algo grande, ele sempre pede, ou ele sempre parte de uma semente. Você quer ver uma coisa? Lá no jardim do Éden já, Deus olha para Adão no jardim, e ele vê que Adão estava sozinho, e ele fala, eu preciso entrar com a provisão. Eu preciso fazer um grande milagre e dar a ele uma companheira. Então Deus sempre pede, ou ele parte de uma semente. A Bíblia diz que Deus coloca Adão num sono profundo, e ele vai lá e ele retira uma costela de Adão. Quem está entendendo? Uma semente. Uma semente. Deus queria fazer de Abraão pai de multidões. Ele sempre pede, ou ele sempre parte de uma semente. O que Deus fez? Pediu para ele o filho da promessa, Isaac. Quem está entendendo? Uma viúva em Sarepta estava necessitada de alimento. Havia 3 anos e meio que não chovia em Israel. E o profeta, que tipifica Deus aqui, chega ali e ele fala, me dê um copo de água. E ela dá o copo de água, e quando ela vai buscar o copo de água, ele fala, me dê também um bolo. E ela fala, você não está entendendo, eu vim aqui pegar alguns gravetinhos agora, e eu vou preparar a última refeição, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na minha casa, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um único bolo agora, eu vou comer eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. E o profeta aqui, que tipifica o próprio Deus, fala para ela, pede uma semente, traga para mim primeiro, porque se você trouxer essa semente para mim primeiro, a última refeição, hein? Preste atenção, aquela mulher aparentemente é igualzinha a situação da multiplicação dos pães ali. Ela olha para aquilo, não é o suficiente para resolver o problema dela, mas ela entende que aquilo ali poderia se tornar uma semente na mão de Deus. Aleluia. Então ela traz, você conhece a história, vou resumir aqui. Acontece um grande milagre de multiplicação e Deus se revela àquela mulher. Da mesma forma, Deus ele queria salvar toda a humanidade. E agora o que ele faz? Ele precisa de uma semente. Então ele viu o único filho dele como uma semente para morrer na cruz e salvar toda a humanidade. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então olha só, repare que primeiro Jesus testou a fé de Filipe. Depois Jesus pede para os discípulos organizar a multidão. Organize o povo. O milagre ainda não tinha acontecido. Redobra a tua atenção aqui. O milagre ainda não tinha acontecido, mas Jesus já estava agindo. Porque a partir do momento que Jesus começa a te dar a direção, Ele já está agindo na sua vida. Quantos têm recebido direções de Jesus aqui? Quantos sente que Jesus dá direção para você aqui toda semana? Que Ele fala diretamente com você? Então não tenha dúvida, o agir de Deus já começou na sua vida. Pode ser que o grande milagre que você busca, precisa, a grande multiplicação que você precisa, ainda não aconteceu, mas uma coisa é certa, Jesus já começou a agir na sua vida. E se ainda não aconteceu o que você está esperando, Deus me move nesse momento a dizer para você que está faltando algo, e não é da parte dele, é da sua. Faltando o que, pastor? Organização, preparação, porque Deus não vai colocar nada nas suas mãos sem antes você estar preparado para receber aquilo. Porque Deus não desperdiça milagre. Você quer ver uma coisa? Para pensar agora rapidinho aí. Aonde você estaria num domingo, essa hora, como você estaria há uns 2, 3 anos atrás?
Domingo hoje, primeiro, talvez esse horário você já estaria, alguns de vocês estariam de ressaca. Sim ou não? O dia todo bebendo. Talvez volte até mais alguns anos aí, né? E agora o primeiro dia da semana, um domingo, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, buscando uma direção de Deus para a sua semana. Não, você não pode negar, Deus está trabalhando na sua vida. O agir de Deus já começou na sua vida. Você já imaginou que primeiro Jesus pode estar testando você? Como ele fez com Filipe? Pastor, mas ainda não aconteceu o que eu tanto preciso. Você já parou para pensar que ele pode estar testando você? Que ele pode estar esperando você, ele pode estar esperando você se organizar, se preparar primeiro. Porque uma coisa é certa, irmão, Jesus não vai agir na sua vida até que você se organize, até que você se prepare, até que você faça a tua parte. Jesus não fará a dele. Deus é um Deus reativo. Amém? Você age e ele reage, e não se engane quanto a isso. Mesmo porque você há de concordar comigo que se Jesus fizesse isso aí na sua vida que você tanto quer, antes da sua organização, antes da sua preparação, ele estaria sendo injusto com aqueles que têm se organizado, com aqueles que estão se preparando. Sim ou não? Seria uma injustiça, e Jesus não é injusto. Se ele agisse na sua vida antes do seu posicionamento, ele seria injusto com aqueles que têm se posicionado. Oh Jesus, fala mesmo, Pai. Quantas pessoas, irmão, a gente atende, às vezes a pessoa reclama que a vida financeira não muda, que o dinheiro não rende, mas a pessoa não se posiciona no que diz a palavra. Tem dificuldade de ser fiel a Deus, não consegue confiar que é Deus que cuida dela, que tudo vem de Deus. Eu nem vou me aprofundar muito nesse assunto, porque nas últimas semanas eu falei muito sobre isso. Começo de ano, toma posição. Mas pensa comigo, se Deus abençoar alguém sem que a pessoa se posicione primeiro nessa área, qual é a mensagem que Deus está mandando para essa pessoa? Primeira mensagem que a pessoa vai entender: mas se Deus está me abençoando sem eu tomar posição de fidelidade, eu não preciso ser fiel. Ô, irmão, Deus é inteligente. Deus estaria sendo injusto se Ele fizesse isso com aqueles que têm se posicionado e com aqueles que são fiel. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E sem contar que Deus estaria enviando essa mensagem para a pessoa: olha, pode continuar desse jeito que eu vou te abençoar do mesmo jeito. Deus sabe que se Ele fizer esse milagre antes da sua organização, você não vai conseguir manter o milagre. É por isso que antes de entregar na nossa mão aquilo que Deus tem para entregar, Ele vai nos preparando primeiro. E muitas vezes prepara através de situações, circunstâncias, acontecimentos que a gente não gostaria de enfrentar. Comigo foi assim. Foi exatamente assim comigo. Deus queria fazer um grande milagre na minha vida, mas primeiro Ele precisava que eu me organizasse, Ele precisava que eu renunciasse a algumas coisas da minha vida. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão, tem coisa que não é um milagre, tem coisa que não é oração, tem coisa que não é a oração que vai resolver, não, é posicionamento mesmo, é atitude. Olha Deus falando com alguém aqui. Tem coisa que você está orando e Deus já falou: para de orar, não vou, você está orando à toa, porque não é mais oração, não tem milagre, só está faltando posicionamento, está faltando atitude da sua parte. Aleluia, Jesus. E com certeza, vou falar uma coisa para você aqui, com certeza, Jesus ele queria fazer uma grande obra, não só na minha vida, mas através da minha vida. Hoje eu entendo isso, mas se eu não tivesse abandonado o meu velho estilo de vida, se eu não tivesse me posicionado antes, com certeza eu não conseguiria manter esse ministério, com certeza eu já teria caído, me frustrado. Sabe o que ia acontecer? Eu ia virar as costas, eu ia embora, eu ia sair da presença de Deus, porque é o que a maioria faz, frustrado, vira as costas e sai da presença de Deus. Deus sabe, irmão, Deus sabe que se Ele te der a bênção que você tanto quer, que você tanto precisa, sem que você esteja preparado antes, você não vai conseguir manter a bênção. E se você perder o milagre, você vai se frustrar e você vai sair da presença dEle. Sabe o que Deus está falando? Eu te amo tanto que eu não quero correr o risco de te perder.
É por isso que primeiro eu estou te preparando, eu estou estreitando os seus caminhos até você tomar algumas posições que já deveria ter tomado, na verdade. É por esse motivo que Deus não vai agir antes da sua preparação. E Deus está falando com alguém aqui: se organize para que Jesus realize um milagre na sua vida. Hoje é um dia de você se posicionar, hoje é um dia de você tomar a decisão de organizar a sua vida de forma geral. Se posicione para que Ele mude a sua vida. Você que não é batizado ainda, desça as águas do batismo, cumpra aquele mandamento lá. O próprio Jesus disse: todo aquele que crer e for batizado será. Deixa eu falar uma coisa aqui, que você crê em Jesus, Ele já sabe, eu já sei. Porque você está ouvindo eu falar de Jesus aqui toda semana, é porque você crê em Jesus. Mas talvez você não fez o que a Bíblia fala ainda, que é duas coisas que pede ali, ó. Todo aquele que crê, isso aí eu sei, você está ouvindo eu falar de Jesus. Todo aquele que crê e batizar será salvo. E quem não crê, será condenado. É o primeiro passo para uma transformação de vida, é o posicionamento do batismo. Pastor, por que eu tenho que batizar? Porque você precisa mostrar para Ele em atitude. O batismo é uma expressão externa. Você mostra do lado de fora, em atitude, o que aconteceu do lado de dentro. Se eu creio, eu batizo. Se eu não batizo, é porque no fundo eu não creio. Porque se eu creio, nada me impede. E aí a pessoa acredita na mentira que o inimigo coloca na mente dela, dizendo: olha, você precisa melhorar primeiro, tem muita coisa aí para melhorar antes de batizar. Mentira do diabo. Você primeiro precisa se batizar, para que depois Ele comece então a desenvolver a obra na sua vida. Porque até que você não se batiza, escuta o que eu vou te falar aqui, você tem Jesus pela metade. Eu preciso pregar a verdade para você. Ele falou: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Você que ainda não se batizou, Jesus quer estar por inteiro na sua vida. Lá em João 3,16, quando ele fala assim: eu amei o mundo de tal maneira, então prova. Jesus: provo em atitude. Você quer que eu mostre? Que eu dei o meu único filho. Quem está entendendo? Ele falou que amava e Ele mostrou em atitude. E ali é a mesma coisa, eu falo que eu creio, mas quando eu batizo, eu estou mostrando em atitude. Até porque as minhas palavras, meu Deus, nunca falarão mais alto do que as minhas atitudes. Sabe essa acusação que o inimigo põe na tua mente aí? Dizendo que você não vai avançar, não vai chegar a lugar algum. Coisa que você já fez, falou, pensou no passado. Ele impede você, através dessa acusação aí, de tomar a posição, o posicionamento de dar esse primeiro passo e descer as águas do batismo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que o dia que você descer ali, imediatamente, a Bíblia diz que ele tem que sair da tua vida. Porque ele age na sua vida, na minha vida, através de legalidades que são dadas. E quando você desce aqui, a Bíblia diz que Deus pega todos, diga comigo, todos, não é alguns. Deus pega todos os seus pecados, essa acusação, tudo que Ele fala na sua mente, joga no mar do esquecimento, nunca mais se lembram deles. Agora olha a chave que eu vou te dar aqui. Como é que o diabo vai te acusar de alguma coisa que nem Deus lembra mais? Ele perde a força de agir na sua vida. Ele vai continuar te acusando, ele vai cumprir o papel dele, porque um dos nomes dele é acusador. Mas ele perde a força de agir na sua vida. E quando você sobe das águas ali, a tua ficha está limpa diante de Deus. Diga glória a Deus. Ficha limpa, fardo mais leve. Fardo mais leve, caminhada vai ficar muito mais fácil. Decida hoje. Jesus está agindo na sua vida. Ele já está agindo. E Ele quer gerar em você multiplicação. Multiplicação no seu ministério. Você que tem um chamado. Deus está querendo gerar multiplicação na unção que já está sobre você. Quem recebe isso, diga amém. Ele quer gerar multiplicação na sua vida financeira. A vontade de Deus é que todos nós sejamos prósperos. Amém? Essa é a vontade de Deus. E quando eu falo próspero, eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Porque o dinheiro é apenas uma das características de muitas coisas que envolvem a prosperidade. Você quer ver como nós temos muitas... Todos aqui é próspero. Sabe por quê? Sabe o que é prosperidade? Vou resumir rasgado para você entender. Prosperidade é você abrir sua geladeira amanhã e falar assim: nossa, eu queria fazer 1 quilo de carne hoje. Você abre lá, tem 2, 3 quilos. Amém? Ah, eu preciso de um carro para mim na igreja. Eu tenho um carro e uma moto. Ou eu tenho um carro e uma... Eu sempre tenho mais daquilo que eu necessito. Quem está entendendo?
Isso é prosperidade. Então o primeiro ensinamento aqui, Jesus vai esperar a nossa organização, a nossa preparação, para que Ele realize um grande milagre de provisão, de multiplicação. Foi assim que Ele fez. Ele já tinha começado a agir naquele momento ali, mas o milagre mesmo da multiplicação só aconteceu depois que os discípulos organizou o povo. Você prestou atenção na leitura? Somente depois da organização. E sabe por que Deus exige a organização, irmão, antes de fazer o milagre na nossa vida? Porque quem opera qualquer milagre é o Espírito Santo. Diga amém. E o Espírito Santo que opera o milagre, ele é um espírito organizado. Oh, glória a Deus. Ele não opera na bagunça. Ele não opera onde tem bagunça. Por isso que antes dele agir com um grande milagre, ele vai exigir a organização. Então nós precisamos organizar a nossa vida. Nós precisamos organizar a nossa casa. Sabia que sempre que a Bíblia fala de casa, na Bíblia está falando de nós. Deixa eu fazer uma analogia com você aqui. Imagina agora a sua casa mesmo, onde você mora. Aonde você mora. Você sabia que lá, na sua casa, tipifica claramente como está a sua vida? Mostra claramente, você quer ver uma coisa? O guarda-roupa da sua casa. Não olha para o lado agora não, que você vai arrumar problema, olha só para mim aqui. O guarda-roupa da sua casa. Sabia que o guarda-roupa, o nosso guarda-roupa, mostra claramente como está a nossa vida emocional, gente. Parece piada, mas é verdade. Você vai ver que é verdade. Se o seu guarda-roupa está bagunçado, aleluia, é bem provável que as suas emoções também estejam bagunçadas. Os seus sentimentos estejam misturados. Eu não vou nem perguntar, não vou pedir para você levantar a mão não. Mas olha só, se tem roupa suja misturada com roupa limpa lá, sabe aquele negócio de falar assim, eu usei uma vez, só nem suei. Dá para usar de novo e coloca lá. Tem gente identificando aí, hein? Sabe o que isso significa, gente? Que as suas emoções, que os seus sentimentos estão misturados. Deus está falando com alguém aqui. E outra coisa, sempre dentro de uma casa, a casa é a nossa vida, sempre dentro de uma casa existem consertos, reparos que devem ser feitos. E por favor, eu não estou falando de consertos que você precisa contratar um profissional para ir lá. Eu estou falando de consertos que você mesmo pode fazer e deve fazer. A maçaneta daquela porta que está caindo lá, saiu o preguinho, toda vez que você vai puxar, ela sai da sua mão. Você vai entender que isso aqui tem um significado. Aquela torneira que está espanada já faz várias semanas, e é só você reparar, trocar uma borrachinha que vai ali em cima. O armário da cozinha que está pendurado, e sempre que alguém vai lá, fala, cuidado. Aquela lâmpada queimada, ó Deus falando comigo, tem uma lâmpada queimada lá em casa. Vai, bobão. Eu vou fazer, Senhor. Está tomando um banho quentinho, mas de repente lá no meio do chuveiro tem uma gota gelada que cai, e você não viu isso ainda. Incomoda. Eu estou falando de concertos que você mesmo pode fazer. Quem está entendendo, diga amém. Agora acompanhe meu raciocínio, traz isso para a nossa vida aqui, gente. Esses tipos de concertos pequenos que eu estou citando aqui, são alguns pecadinhos, alguns costumes, vamos dizer assim, que precisam ser consertados. E Deus já disse para mim e para você, conserte isso logo. E nós não consertamos ainda. Mas queremos viver o melhor ano da nossa vida. E Deus está falando, você vai ter o melhor ano da sua vida. Eu quero te dar o melhor ano da sua vida. Mas começa a se organizar primeiro. Existem concertos na nossa vida que ninguém pode fazer por nós. Isso aqui tem endereço, hein? Ninguém pode fazer por você. Tem concertos a serem feitos na nossa vida, igreja, que Deus espera que a gente mesmo faça. Meu Deus, Deus está falando com alguém. Não espere que a sua esposa vá fazer isso por você. Não espere que o seu marido vai fazer, que o seu pai, que a sua mãe vai fazer. Tem concertos que só depende de você. Nem o pastor pode fazer, nem Deus pode fazer.
E não é porque Ele não tem poder para isso, é porque Ele nos deu o livre-arbítrio, irmão. Nunca peça nada para Deus que você pode conquistar. Porque Deus, Ele só é Deus, porque Ele só faz aquilo que a gente não pode. Por isso que Ele é Deus. Agora, o que depende de mim fazer, o que eu consigo conquistar, e Deus sabe se eu posso ou não, Ele não vai fazer. Não adianta você dar uma de coitadinho e falar, Deus não lembra de mim. Lembra que isso aí você consegue fazer. Isso aí você consegue conquistar. Tem renúncias para ser feita na sua vida, que ninguém pode fazer por você, irmão. Eu sou um ex-dependente químico. Se a minha família pudesse renunciar para mim, eu tenho certeza que eu nunca teria tido 14 internações completas de 6 meses cada um. Tenho certeza. Mas tem coisas que ninguém pode fazer por nós. Quer um exemplo? Palavras que saem da sua boca no momento da raiva. E eu estou dando um tempo para você refletir, para você lembrar da semana passada, dessa semana, alguns dias atrás. Palavras que saem da sua boca no momento de ira, de raiva, de nervosismo. Palavra é como uma flecha, uma vez que saiu, atingiu, já machucou. Você pode lançar mais 40 desculpas que está lá o machucado. Outra coisa, aqueles tipos de assunto que você sabe que não agrada a Deus, e mesmo você sabendo disso, você continua falando. Sabe o que é isso? Pecado. Palavra pesada, né? Uma palavra religiosa. Pecado. Vou rasgar para você, que sabe o que é pecado? É tudo aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus, e ainda assim a gente faz. Isso é pecado. Sabemos que estamos errando e continuamos fazendo. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, mais uma vez, conserta isso logo. Conserta isso logo. Vê se coloca um ponto final nisso aí de uma vez, ou vai ficar passando a vida inteira, passando vergonha, humilhação até quando? Está na hora de tomar uma posição, Deus está falando. Outra coisa que nós precisamos organizar, dentro de uma casa, quase sempre tem coisas, sabe o quartinho da bagunça? Representa alguma coisa isso aí também. Um cantinho da bagunça. Às vezes não tem nem um quartinho da bagunça, mas um cantinho da bagunça. Dentro de uma casa sempre tem coisas sem utilidade, que não tem mais serventia para nada, e que precisam urgentemente ser eliminadas, mas a gente insiste em deixar lá. E Deus usa a minha vida hoje para falar com alguém aqui. Jogue fora as coisas velhas, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu sigo agora olhando somente aquelas que estão adiante de mim, disse Paulo. Quem está diante de você hoje? A palavra de Deus. Deus está dizendo para você através dos meus lábios: jogue fora as coisas velhas. Tem algo lá na sua casa sem utilidade alguma, e você insiste em guardar isso na sua casa ainda. O que, pastor? Você quer ver uma coisa? Roupa velha. Às vezes não está nem velha, você pode abençoar alguém, nem entra mais em você, mas você fala, mas um dia vai entrar. Abençoa alguém. Abençoa alguém. Deus vai te dar condição de você comprar muitas outras roupas depois. Fica com essas blusas, essas roupas proféticas, um dia vai entrar. Eu gostava tanto dela, fica aí, fica 10 anos lá, e vai só subindo. Quem está entendendo? Tem que se desfazer, é isso que Deus está falando. Objetos velhos, irmão, disco de vinil, vamos pensar, sei lá, tanta coisa. Tenho nada contra o disco de vinil, mas às vezes você não tem nem a vitrola que toca o disco, mas você tem disco lá na sua casa. Coisas antigas, pneu velho no quintal, careca, não tem nem meia vida para rodar, careca, não tem mais o que fazer, mas está lá no quintal. Você conhece alguém que tem pneu velho na casa? Eu tenho um monte lá, mas que dá para rodar. Da lancha, estou te vendo, hein, Lê? Quem está entendendo, gente? Pneu velho no quintal, sabe o que isso representa? Deus fala em tudo mesmo, né? Sabe o que isso representa? Coisas do seu passado, meu Deus, que já não tem utilidade nenhuma na sua vida, não some em nada, mas você não conseguiu abandonar ainda. Tem um livro que fala, o corpo fala. Quem já viu isso aí?
O corpo fala, já li ele 2 vezes. Mas, irmão, até os objetos falam. Deus fala em tudo. É coisas do passado. Isso aí representa coisas do passado que tem ocupado espaço aí dentro, ó. Mas você não consegue se desligar. Não some nada, mas você não consegue se desfazer. O que pode ser, pastor? Não só relacionamento, que eu sei que você está pensando nisso. A mulher já olha brava. Não, olha aqui. Traumas que foram gerados ainda na infância. Por palavras que você cresceu ouvindo. Que talvez você não seria ninguém na vida. Você não ia dar certo em nada. Por imagens que você presenciou. Cenas que você presenciou. Mágoas, ressentimento, lá de trás do passado. O que é ressentimento? Você ressentir o mesmo sentimento várias vezes. Ressente tanto que vira uma mágoa, uma raiz de amargura. Quem está entendendo? Relacionamentos passados também. E Deus está dizendo para você hoje: decida jogar fora tudo que tem ocupado espaço aí dentro, ó, e não tem te ajudado em nada mais. Eu tenho um novo tempo para você, o Senhor está falando. Está na hora de limpar, jogar fora as coisas velhas. Eu tenho um novo tempo para você. Você não tem noção do que eu tenho para fazer na sua vida. Se liberta disso hoje. Sabe o que você faz? Deus tem uma história nova para você em 2025. Chega na tua casa hoje, tem uma conversa com Deus hoje, um particular com Ele. Fecha a portinha do quarto lá e fala: ninguém vem aqui agora. Talvez você vai chorar uma noite inteira falando com Deus hoje. Porque Ele vai fazer você lembrar de coisas que nem você lembrava mais. Talvez você chore a noite inteira, mas vai valer a pena. Sabe por quê? Lá no Salmo 30 vai dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O sol vai brilhar. Tem um particular com Deus hoje. Entenda isso. Jesus, Ele já está agindo, sabe? Ele só está esperando você fazer a sua parte. Então não atrase mais o milagre de Deus na sua vida. Ei, você sabe que é com você que Deus está falando. Comece a se organizar. Não é segunda-feira, não é a partir do dia 1º, é hoje. É hoje. Tem gente que vai chegar em casa hoje, vai abrir o maleiro do guarda-roupa, vai pôr uma escadinha, vai subir, vai começar a fazer um limpa. Eu tenho certeza, porque Deus já está falando isso no seu coração. Você vai chegar e é hoje que você vai fazer. Nós estamos falando aqui sobre organização da nossa casa, amém? Da nossa vida. E dentro de uma casa, sempre, dentro de um lar, sempre existe o quê? Um casamento, sim ou não? Sim, um casamento. Então, segundo, organize o seu casamento. Por que, Danilo? Porque o casamento também representa algo na nossa vida. Porque o casamento representa claramente como é, sabe o que? A tua vida com Deus. É verdade, pastor, verdade. Você acha que é à toa que ele fala que ele é o noivo? Aleluia. E nós somos a noiva. O teu casamento reflete claramente como está a sua vida com Deus. Você tem comunicação transparente com seu marido, com a sua esposa? Tem, glória a Deus pela sua vida. Mas se você não tem transparência com seu cônjuge, pode ter certeza, é porque você não tem transparência com Deus também. A única diferença, sabe o que é? É que do seu cônjuge você esconde, mas de Deus não. De Deus não dá para esconder. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor está em todos os lugares. E antes todas, diga comigo, todas. Todas é todas. Todas as coisas estão nuas e patentes, claras aos olhos daquele que um dia havemos de tratar, ou seja, prestar contas. Aonde você estiver, teu marido pode não estar, tua esposa pode não estar, mas os olhos do Senhor estão lá. Quando você está andando sozinho de carro na rua, os olhos do Senhor estão lá. Quando você põe o bracinho para fora, os olhos do Senhor estão lá. Quando você viaja a trabalho, os olhos do Senhor estão lá. Quando todo mundo está dormindo, você vira para o lado, no criado mudo, pega o celular, fala para o criado mudo não falar, ele fala: já sou mudo. Aí você entra na internet, o Senhor já está lá faz tempo com os olhos dele. Tem alguém aí? Deus está de olho em tudo, igreja.
Deus está de olho em tudo que eu penso, em tudo que eu falo, mas principalmente Ele está de olho em tudo aquilo que eu faço. Sabe por quê? Repito, porque as minhas palavras nunca vão falar mais alto do que as minhas atitudes. Lembra daquela passagem, uma parábola, que o pai pede para os 2 filhos encontrar com ele no campo para ajudar, e fala para ele: vai lá às 2 horas da tarde, me encontra lá. Um já fala, o rebeldão fala: eu não vou em lugar nenhum. Aí o outro fala: claro pai, eu estarei lá. Das 2 horas da tarde, o rebelde, que falou que não ia, apareceu, ajudou o pai. Aquele que prometeu que ia, mas não cumpriu, não foi, nem deu as caras. Você acha que quem agradou a Deus? Quem agradou o pai? Para Deus, ele leva em consideração muito aquilo que a gente fala, mas Ele leva muito mais em consideração aquilo que a gente faz. Ainda que você reclama, que você murmura, mas quando você obedece, aleluia. Eu estou falando com alguém que você tem obedecido a Deus, irmão. Só Deus sabe o preço que você tem pago. Você tem lutado contra a sua carne, mas no final de tudo você tem obedecido. E Deus usa a minha vida hoje para falar para você: eu tenho me alegrado de você. Eu sei o quanto você tem lutado para continuar na caminhada. Por isso que quando você prometer algo para Deus, ou disser para Ele que você vai fazer algo, ou deixar de fazer algo, porque durante as ministrações aqui a palavra está sendo pregada, pastor, e de repente o Espírito Santo começa a trabalhar, faz cada um entender o que precisa. E no momento da palavra, não sei se com você é assim, mas comigo eu começo a fazer compromissos com Deus. Oh Deus, é isso, eu entendi. A partir de hoje é assim que eu vou fazer. A partir de hoje é assim que eu vou agir. E tem gente que faz compromisso com Deus, passa uma semana, está lá na lama de novo. Honre a sua palavra. Quando você prometer que vai fazer algo para Deus, ou deixar de fazer algo por causa dele, para agradar ele. Você cantou aqui hoje: é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Tem tanta gente criticando essa música aí. Eu acho que ninguém entendeu o que o cantor está querendo dizer ali, não, gente. É isso mesmo, nós estamos perdendo muita coisa por causa dele, sim. Por amor e com alegria. Eu estou matando a minha carne. É disso que ele está falando ali. Eu estou perdendo muita coisa que a minha carne queria ter. E eu estou renunciando, eu estou falando não todos os dias. Perdi muita coisa que o mundo me oferece, que a minha carne berra por causa daquilo, mas eu falo não, por causa dele, por ele, é dele, por ele. Terceiro, vamos correr aqui. Organize a sua vida espiritual. Olha aqui. Como que eu organizo a minha vida espiritual? Primeira coisa, se você é um cristão, fala que tem um relacionamento com Deus, irmão. Não tem como você ser um cristão se você não tem um tempo de oração diária com Deus. Você precisa ter um tempo. Pastor, mas 20 minutos que seja. No mínimo você deveria ter 2 horas e 40 minutos. Porque a Bíblia fala que nós devemos ser fiel ao Senhor, dizimar de tudo que Ele nos dá. Tudo é tudo, até do tempo. Se Ele te dá 24 horas por dia de vida, então 10% seria 2 horas e 40. Amém? Então é isso. Mas nem isso eu estou pedindo para você. É só isso. Deus está falando pelo menos 20 minutos. Menos do que a quebra das 2 horas. 20 minutinhos. Um momento que é só você e ele e você, vocês dois. Entrar no seu quarto em secreto, falar com ele. Às vezes você não vai nem precisar falar nada, você fica em silêncio, porque aquele dia é ele que quer falar com você. Pastor, mas eu trabalho demais, você não está entendendo. Pastor, não tenho tempo para isso não. Você não tem tempo. Mas a Bíblia fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus não é um propósito na sua vida, está muito claro. Porque a verdade é que a gente arruma tempo para tudo aquilo que a gente acha bom e importante para nós. É assim ou não é? Claro que é. Então Deus não está valendo nem um WhatsApp, um Facebook, que eu tenho tempo até para responder as mensagens. Mas eu vou falar que eu não tenho tempo para ter uma oração diária com Deus. E a Bíblia está afirmando: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ponto. Se há tempo, gente.
E quanto a alguns pecados que você tenta esconder até de você mesmo e não consegue, Deus está dizendo, decida abandonar eles hoje. Sabe, igreja, as pessoas podem esconder o pecado de todo mundo, mas dela mesma e de Deus, não consegue. Quem está entendendo, diga amém. E muito cuidado com o seu pecado. Nós devemos tomar cuidado com os nossos pecados, sabe por quê? A Bíblia diz que eles hão de nos alcançar. Os nossos pecados hão de nos alcançar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui que está sofrendo uma tentação, você está prestes a cair, como seu pastor e seu amigo, eu quero dizer para você, me procure, converse comigo, sabe por quê? Não fica com esse pensamento bobo, pensando, o que o pastor vai pensar de mim? Uma coisa que a gente tem é ética ministerial, irmão, que você fala comigo, fica comigo. Vou falar uma coisa para você que está sendo tentado. Ser tentado não é pecado, porque Jesus foi tentado. Mas se você não confessar, colocar para fora a sua tentação, você vai cair. Quando você cair, o diabo vai fazer questão de expor para todo mundo. Confessa a tua tentação antes que o pecado te alcance. A Bíblia diz, eles hão de te alcançar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Meu Deus, o Senhor me dá graça, Pai. Você pode enganar a muitos por muito tempo, mas o próprio Deus não permitirá que você engane a todos, a todo tempo. Uma hora a casa vai cair, e Deus está dando um alerta para alguém aqui hoje. Eu tenho um ano maravilhoso para te entregar, eu tenho uma mudança, uma transformação tremenda para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Começa a se organizar hoje. Já que nós estamos falando aqui, deixa eu correr para o final, analisando a nossa vida espiritual, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Como está o seu compromisso com os trabalhos da igreja? Porque isso aqui tem a ver com a vida espiritual nossa também. Como estão os seus compromissos com os trabalhos da igreja? Você está envolvido com as coisas de Deus? E se você está, a pergunta é, você está dando o seu melhor? Ou você está fazendo só o que dá e quando dá? Porque se não for para fazer para o Senhor com excelência, é melhor que nem faça. A Bíblia diz isso. Você diz que tem um compromisso com Deus, que serve na casa de Deus, mas como que está a sua fidelidade diante de Deus? Como que está a sua fidelidade? O seu compromisso com os compromissos da igreja, o seu envolvimento com a obra de Deus, sem entender rasgado. Como está o seu compromisso com a obra de Deus, no termo financeiramente falando? Como está a sua fidelidade? Como eu posso esperar que Deus me honre na área financeira, se eu não consigo demonstrar para Ele, através das minhas atitudes, que eu confio, que eu reconheço, que é Ele que me abençoa? Você que ainda não tomou essa decisão de ser fiel a Deus, saiba que você só está atrasando a bênção de Deus na sua vida. Irmão, eu não falo isso porque eu quero, não é legal para mim. Sabe que não é a visão da nossa igreja, eu não gosto de falar desse assunto. O Júnior sabe, o pastor Henrique sabe, o pastor Júnior sabe, todo mundo aqui sabe. Mas tem momento que Deus me move a falar, mas de novo, Senhor, de novo. Mas por que de novo, Senhor? Porque tem gente que escuta e não pratica. E na verdade a gente só vai atrasando a bênção de Deus na nossa vida. E para encerrar esse assunto aqui, eu não toco mais nisso. Você que não é ainda, faz o teste que eu sempre falo. Eu não vou te convencer a ser um dizimista nunca na minha vida. Eu não estou aqui para isso. Mas eu preciso pregar a verdade e te ensinar. Porque eu quero que você desfrute da prosperidade de Deus. Não fique falando pelos cantos que não funciona. Faz um teste. Durante 3 meses, seja fiel ao Senhor. Tudo que Ele pôr na sua mão, devolve a parte dEle, que é os 10%. E se em 3 meses a sua vida não mudar, você nunca mais precisa ofertar e nem dizimar. Nunca mais. Pelo menos nessa igreja não. Faz um teste. Todos que fizeram até hoje nunca mais pararam de ser fiel a Deus. Você que ainda não tomou essa decisão, pense nisso. Analisa hoje quais são as suas prioridades também. Estou encaminhando para o final. Analisa hoje quais são as suas prioridades da sua vida. Tem gente que quando está tudo bem, não perde um culto. E outra coisa, fidelidade não é só de dinheiro não, viu? Fidelidade é de estar presente nos cultos, buscando. Eu sei que Deus vai falar na terça, na quinta e no domingo. Eu quero ser fiel a Ele, eu quero ter minha presença lá. E tem gente que, eu vou falar para você, irmão, não perde um culto quando as coisas estão indo bem. Vem para o culto de terça, de quinta, de domingo de manhã. Tem gente que vem 2 vezes no domingo. Vem de manhã, vem à noite.
participa da consagração quando tem, mas quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa quer, na hora que ela quer, ela já desanima, ela já quer abandonar a presença de Deus. Quando as demais coisas não são acrescentadas, quem está entendendo? Quando as demais coisas não são acrescentadas, a pessoa logo pensa em parar de buscar o reino de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Que não é o nosso caso, em nome de Jesus. Pessoas que buscam a Deus, buscam a mão de Deus, buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer. Sendo que nós temos que buscar a face de Deus. Buscar Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. A nossa fé não pode ser baseada em acontecimentos do dia a dia, não, irmão. Porque todo dia nós vamos ter problema. Nossa fé não pode ser movida a resultados. Não, de jeito nenhum. Porque ter fé enquanto tudo está bem, acontece tudo do jeito que eu quero e planejo, é fácil, isso aí é para qualquer um. Se tem um momento que Deus vai ver onde está o nosso coração de verdade, que tipo de fé que a gente tem, é diante de uma tempestade, diante de uma crise, de um momento difícil, é ali que Ele vai analisar a tua fé. Quarto, organize a sua vida financeira. Como, pastor? Não gaste dinheiro de forma errada. Não gaste mais do que você ganha de forma desnecessária. Não gaste dinheiro de forma desnecessária. Primeiro, analisa a sua situação. Como que eu faço? Saiba até onde você pode ir. Não faça aquilo que você não pode fazer. Como dizem por aí, não dê o passo maior do que a perna. Viva de acordo com a sua realidade. Deus está falando com alguém aqui, ensinando você a organizar a sua vida. Coloca num papel, numa planilha básica de Excel lá. Coloca os seus gastos, orçamento, tudo que entra, tudo que sai. Coloca lá uma fileirinha que conta contas fixas do mês. Tudo que você tem, conta fixa, que não dá para fugir daquilo. Aluguel, luz, internet. Ninguém vive sem internet hoje. Mercado. Coloca lá tudo que está entrando. Vê se o que está entrando está de acordo com aquilo que está saindo. Porque tem gente que gasta mais do que aquilo que entra, e aí se enrola, não sabe por quê. E o que for necessidade, pode comprar, Deus vai te honrar. É necessidade? Pode comprar. Se quiser passar o cartão, até pode passar. Se for necessidade, Deus vai te honrar. Porque está escrito na Bíblia que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Agora, se for vontade, começa a contrariar. Começa a contrariar. Contraria suas vontades. Aliás, uma vida transformada, uma vida de resultado, de sucesso diante de Deus, é a arte de contrariar nossas vontades, meu irmão. Contraria. Vê se aquilo que você vai comprar, realmente você precisa daquilo. Se for sua vontade e não for necessidade, contraria. Já é uma opção que você tem de mostrar para você mesmo quem está mandando aqui, se é a carne ou se é o espírito. Que for necessidade, faça, Deus vai te honrar. Não gaste dinheiro de forma desnecessária. 3 perguntinhas básicas aqui antes de você comprar qualquer coisa. Lá em casa a gente faz umas 14, 15. A pastora mandou reduzir as perguntas. Primeira pergunta: eu tenho condições de ter isso que eu estou querendo comprar? Primeira coisa, eu tenho. Deus está falando sobre organizar a sua vida financeira. Eu vou comprar, eu tenho condições, é dentro da minha realidade comprar isso que eu estou querendo? Segunda pergunta: Deus quer que eu tenha isso? E se a resposta for sim, mas Ele quer agora? Terceira pergunta: eu realmente preciso disso que eu estou querendo comprar? Isso é prioridade na minha vida? E isso que eu estou querendo aqui soma com o propósito de Deus na minha vida? Com os planos que Deus tem desenhado para mim? Depois de colocar sua casa em ordem, a sua vida espiritual, sua vida financeira, também falo para você: organize a sua família. Tenha tempo com a sua família. Tenha tempo. Senta, encosta essa praga desse celular e conversa. Desliga um pouco. Veja o que está errado ali, alinha, fala: não estou gostando disso, assim não está legal. Vê o que pode ser melhorado. Quem está entendendo, diga amém. Marido, se você pode, Deus tem te abençoado, dê uma condição melhor para essa mulher. As mulheres gostou agora, hein? Dê uma condição melhor para ela, deixa essa mulher respirar um pouco, dá um refrigério para ela. Ou você acha que você faz tudo sozinho? Sem essa mulher aí você nunca estaria onde você está.
Essa é a verdade. A sua casa nunca estaria de pé como está se não fosse ela. Você está achando que é fácil aguentar você? Seu chato. Nós somos chatos. Investe nessa mulher, irmão. Deixa ela fazer unha mesmo. Deixa fazer chapinha, depilar, aleluia. Comprar um saltinho um pouquinho mais alto, sabe? Dá uma valorizada. Escova progressiva, eu não sei que progressiva, que definitiva. Eu não sei que definitiva que é essa, que todo mês tem que fazer um retoque. Erraram no nome. Fala umas palavras bonitas para essa mulher, pelo amor de Deus. Elogia ela, irmão. Fala para ela, amor, você está linda, maravilhosa, gostosa. Pastor, misericórdia, pode? Deve, você deve. Na tua mulher? Na tua esposa? Você vai esperar outro falar. Pastor, mas eu não posso mentir. Então vai profetizando, irmão. Vai profetizando que ela vai ficar linda. É só você profetizar, mas junto com a profecia, tira o escorpião do bolso, seu pão duro. Profetiza e injeta nessa mulher aí. Coloca dinheiro na mão dela para você ver como é que muda, irmão. Mulher bonita, como diz o Cláudio Duarte, custa caro. É? Não. E você, mulher, pelo amor de Deus, eu já estou encaminhando para o final, ó. Estou te ajudando aqui, mulher. Estou te ajudando, mas você vê se você colabora, hein? Pelo amor de Deus. Compra um shortinho novo. Não, vou falar. Compra um shortinho novo, pelo amor de Deus. Para ficar em casa, pelo menos. Compra um vestidinho mais soltinho, sabe? Solta o cabelo, pelo amor de Deus. Tira esses bob que vocês colocam. Ó, uns coques cebola, enrola o cabelo só com um lápis no meio. O que é aquilo, Jesus? Maridão chega em casa, está lá a mulher no sofá, com um monte de grampo no cabelo, para piorar, em vez de estar com o vestidinho, está com a camisa do vereador. Vote em mim, baleia. Hoje aí não. Colabora. Outra coisa, não permita palavras negativas, brincadeiras à parte, mas é verdade. Não permita palavras negativas dentro da sua casa. Não permita. Isso é legalidade para o inimigo entrar, irmão. Gente, organização não é fácil, não. A gente sabe que criança não para. No meio da organização lá, sabe quem estava lá também? É impressionante. Sempre no meio do agir de Deus tem que ter um Tomé. Não é assim, esse negócio não vai dar certo não, hein? É complicado, hein? Cuidado, hein? Deus está falando com alguém aqui, ó. Cuidado para que a dúvida e as pessoas negativas não impeçam você de se preparar para o milagre que Jesus quer fazer na sua vida, hein? Cuidado. As pessoas negativas à sua volta. O tempo da sua organização vai determinar o recebimento do milagre. Quanto mais rápido você se organizar, mais rápido Deus vai agir. Quanto mais rápido você fizer o que Deus mandou você fazer, quanto mais rápido você cumprir aquilo que você mesmo prometeu para Deus, mais rápido Deus vai agir. A equipe de louvor pode subir, por favor. Quinto e último aqui, ó. Devemos administrar o milagre. Diga comigo, administrar o milagre. Olha que coisa linda, gente. Apesar de Jesus ser poderoso, a Bíblia diz que Ele é poderoso para trazer à existência coisa que não existe. Ele era poderoso para fazer outro milagre, mas Ele ordenou que os discípulos guardassem o que sobrou. Pegue os pedaços que sobraram para que nada se perca. Sabe o que é isso? Administração. A palavra está dizendo aqui: se organize para receber o milagre, mas administre aquilo que Ele já tem colocado nas suas mãos. Se organize para receber um grande milagre de provisão, de multiplicação, mas administre aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Deus tem feito tantos milagres na sua vida, irmão, que o dinheiro não pode comprar. Você quer ver um milagre que Ele já fez na sua vida e talvez está faltando administração? A tua salvação, por exemplo. Olha só o milagre de salvação que você recebeu. Administre isso. Como que eu faço para administrar minha salvação, pastor? Cuidado com quem você tem andado. Administre a sua salvação. Cuidado dos lugares que você tem frequentado. O que você tem falado, de quem você tem falado. Não tem que falar, fecha a boca. Administre a sua saúde. Olha outro milagre que Deus te deu. Cuide da sua saúde.
Administre as suas amizades. Coloque para andar do seu lado pessoas que te amam por aquilo que você é e não por aquilo que você pode dar, oferecer. Quem está entendendo? Administre as suas amizades, administre as suas finanças, administre o casamento. Marido, valoriza essa mulher, mulher, valoriza esse homem. Você que está morando junto também, não casou com essa mulher ainda, cria vergonha na sua cara e vai honrar essa mulher, rapaz. Tem vergonha não? É verdade, Deus está usando a minha vida hoje para falar com alguém aqui. Irmão, tudo que a mulher espera de um homem é essa honra. Fala, vou colocar minha vida no altar, o inimigo não vai entrar mais aqui nessa brecha aberta não. Vou lá no cartório, vou casar com você. Honra essa mulher. Quanta coisa ela já aguentou com você. Tempestade, vento forte, está na hora de tomar uma posição. Quer viver o melhor ano da vida, mas coloca a vida no altar. Você já recebeu tanta coisa boa de Deus. Talvez o que está faltando é só isso, só administrar. Deus já te deu tudo isso que eu falei: marido, esposa, filho, trabalho, carro, casa, ministério. Agora Ele está falando, cuide disso. Aleluia. Cuide disso. E eu finalizo dizendo para você, aleluia, o que você tem nas mãos, você acredite ou não, o que você tem nas mãos já é o suficiente para Jesus fazer um milagre de multiplicação na sua vida. Ainda que aos seus olhos seja pouco, não vai resolver o seu problema. Decida se organizar. Apresente para Jesus o pouco que você tem. Talvez você olhe para esse casamento, você não vê mais esperança. É pouco, é pouco, é pouco, é pouco. É pouco, 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Também era pouco para 15 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Era pouco, não resolvia o problema. Mas porque ele colocou o pouco que ele tinha nas mãos de Jesus. Você olha para esse menino e fala, ele não tem mais jeito. Ele não tem mais jeito. Ah, eu não tenho nem fé, minha fé está esgotando. Pega esse pouquinho de fé que você tem ainda, coloca na mão de Jesus hoje. Você vai ver o milagre da multiplicação que Ele vai fazer. Você vai sair daqui cuspindo fé para todo mundo, meu irmão. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Deus tem um grande milagre para fazer na sua vida agora. Eu quero te dar uma oportunidade para você que tem alguma área da sua vida aí desorganizada. E você sabe que Deus falou com você hoje. E tudo que precisa agora é você tomar uma posição diante dessa palavra. Faça o compromisso com Deus. Se você tem uma dificuldade aí de colocar nas mãos de Deus, você vai fazer isso agora. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Esse é o momento de você colocar o teu casamento nas mãos de Jesus. A pouca fé que você diz que tem, esse pingo de esperança que ainda está aí. Mas a Bíblia diz que enquanto há fôlego, há esperança. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Senhor, a tua palavra foi ministrada, até aqui foi comigo, Senhor. Agora daqui para lá eu não posso fazer mais nada, é só eles mesmo. É o Senhor e eles. Então vai fazendo um compromisso com Ele aí. Vai abrindo a tua boca agora e fala para Ele, Senhor, eu vou organizar a minha casa. A minha vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje. Vou renunciar tudo que tiver que renunciar. Vou colocar as coisas no lugar, Senhor. Eu vou organizar os meus sentimentos. Vou organizar as palavras que têm saído da minha boca. Porque muitas vezes, Pai, eu tenho plantado sementes negativas com as palavras que saem da minha boca. O meu deserto está sendo o tamanho da minha língua, Senhor. Vai falando com Ele. Eu preciso mudar essa situação. Me ajuda, Espírito Santo. Fortalece para que eu possa fazer as renúncias necessárias. Desapegar das coisas velhas do passado. Mágoa, ressentimento, traumas da infância, da juventude. Palavras malditas que foram lançadas sobre a minha vida, pela própria família, por amigos. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo sobre a tua vida. Vai pedindo para Ele arrumar a sua casa agora. Fala para Ele. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz, se você reconhecer a minha voz, se você conseguir entender que não é o pastor Danilo, mas é a minha voz que fala com você aqui essa noite. Se você ouvir a minha voz e virar essa maçaneta, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com você e você ceará comigo. Ei, há um banquete preparado para aquele que reconhece a voz de Jesus. Começa a apresentar para Ele agora. Apresenta o teu pouco para Ele, que Ele vai fazer esse pouco se tornar muito. Começa a adorar o Senhor agora. Começa a adorar Ele em nome de Jesus. É esse que vem.
Ele já está aqui, aleluia. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E Ele é tão sábio, ensina em amor. E Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa. Entra aí, Jesus. Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe o que esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela. Pode entrar, Jesus. Oh, aleluia. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a A casa é tua, Jesus. perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aplauda Jesus.